Olá, amigos concurseiros. Eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a aula número 13 do módulo 2 de Orçamento Público. Nesta aula, daremos continuidade aos estudos do orçamento através da resolução de questões de concursos públicos. Hoje resolveremos as questões dos seguintes concursos, ambos preparados pela Fundação Carlos Chagas em 2014. O primeiro para analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, e o segundo para auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro. TRT, 2ª Região, questão 1. Conforme a Lei nº 4320 de 1964, na execução do orçamento é permitido a. Realizar empenho da despesa com equipamentos no primeiro trimestre, com valor acima da cota trimestral, desde que o pagamento seja realizado no trimestre seguinte. B. Realizar empenho global referente a um contrato de aluguel de um imóvel por um período de 12 meses, cujo pagamento ocorrerá mensalmente. C. Iniciar a prestação de serviços de consultoria antes do empenho da despesa. D. Conceder suprimento de fundos para despesas com locomoção sem prévio empenho na dotação própria. Ou E. Recolher parcela das receitas arrecadadas em uma conta bancária específica com o fim de criar caixa especial para pagamento a fornecedores de bens imóveis. Apertem a tecla pause. Essa questão é relativamente fácil, mesmo para quem não conhece a Lei 4320 de 64 em detalhes. Vamos à análise das alternativas. Alternativa A está errada, pois o valor das cotas trimestrais de empenho não podem ser excedidas, conforme preconiza o artigo 47 da Lei 4320. A alternativa C está errada, pois não é permitido, conforme o caput do artigo 60 da Lei 4320, realizar despesas sem o prévio empenho. A alternativa D está errada porque o suprimento de fundos para o servidor deve ser precedido de empenho em dotação própria, conforme dispõe o artigo 68 da Lei 4320. E a alternativa E está errada porque, pelo princípio da unidade, haverá uma conta única do Tesouro, conforme artigo 56 da Lei 4320. Assim, a alternativa correta é a letra B, que está em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 4320, que permite o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. TRT 2ª Região, questão 2. Considere as afirmativas sobre o orçamento público. 1. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da unidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. 2. A lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. 3. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 4. A Lei Orçamentária Anual disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Está correto o que consta apenas em A. 3 e 4, B. 2 e 4, C. 1 e 2, D. 1 e 3 ou E. 2 e 3. Apertem a tecla pause. Essa questão tem nível de dificuldade médio. Vamos à análise das afirmativas. A afirmativa 1 está correta, conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 4320 de 64. A afirmativa 2 está errada porque as operações de crédito por antecipação da receita constituem receitas extra-orçamentárias e, portanto,
não constam do orçamento. A afirmativa 3 está correta, pois está conforme o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal. E a afirmativa 4 está errada, porque esse texto está disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, mas refere-se à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e não Lei Orçamentária Anual. Ou seja, estão corretas as afirmativas 1 e 3 e, portanto, a alternativa correta é a letra D. TRT Segunda Região, questão 3. A inclusão de dispositivos que autorizam a criação de cargos públicos na Lei Orçamentária Anual é vedada porque fere o princípio orçamentário A. da exclusividade, B. da unidade, C. da universalidade, D. do orçamento bruto ou E. da publicidade. Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil, pois o assunto princípio orçamentário cai recorrentemente em concursos públicos. O princípio da exclusividade está disposto no artigo 165, parágrafo 8º, que estabelece que a Lei Orçamentária Anual não conterá matéria estranha à previsão de receita e fixação das despesas. Portanto, a alternativa correta é a letra A, princípio da exclusividade. TRT Segunda Região, questão 4. A questão apresenta um quadro contendo a especificação da dotação para 4 elementos de despesas: vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Vamos então ao texto da questão. Não há outras dotações orçamentárias consignadas à entidade pública. O gestor público, no segundo semestre do exercício X1, pretende realizar despesa no valor total de R$ 50 mil com aquisição de microcomputadores, cuja vida útil estimada é de 5 anos, necessários para a expansão de um dos serviços prestados pela entidade. Sendo assim, para a aquisição dos microcomputadores deverá ocorrer a abertura de créditos adicionais extraordinários e, em seguida, dar conhecimento ao Poder Legislativo. B. O superávit financeiro do exercício de X1 para a abertura de créditos adicionais. C. A transferência de recursos para o elemento de despesa equipamentos e material permanente, não sendo necessária autorização legislativa. D. A abertura de créditos adicionais suplementares após autorização legislativa, ou E. A abertura de créditos adicionais especiais após autorização legislativa. Apertem a tecla pause. Apesar do excesso de informações, essa questão é relativamente fácil, pois versa sobre créditos adicionais, que é um assunto que também cai recorrentemente em concursos. Bom, a questão refere-se à compra de microcomputadores com vida útil de 5 anos, portanto, trata-se da aquisição de bens de capital. Voltando ao quadro do orçamento, vamos ver onde podemos encaixar a compra dos micros. Não pode ser em vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, tampouco são obrigações patronais, também não é material de consumo. Os micros poderiam se encaixar em material de consumo caso a vida útil fosse inferior a 2 anos. E também não se trata de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ou seja, trata-se de uma despesa nova, não prevista no orçamento. Se se trata de uma despesa nova não prevista no orçamento, devemos criar um crédito adicional e obter autorização legislativa. Bom, mas qual tipo de crédito adicional? Extraordinário não é, pois não se tratam de despesas urgentes e imprevisíveis. Crédito adicional suplementar também não é, pois não existe no orçamento dotação referente à aquisição de bens de capital para ser suplementada. Portanto, a alternativa correta é a letra E, a abertura de créditos adicionais especiais após autorização legislativa.
TRT, segunda região. Questão 5. Considere as despesas de um Tribunal Regional do Trabalho com 1. Aquisição de veículos para uso na prestação de serviços. 2. Tarifas de energia elétrica, água e esgoto referentes ao prédio utilizado na prestação de serviços à sociedade. 3. Gasolina automotiva. 4. Serviços de terceiros, pessoa jurídica, relativos à manutenção periódica do sistema de ar-condicionado. As despesas 1, 2, 3 e 4 são classificadas, respectivamente, como despesa A. Corrente de capital, corrente e de capital. B. Corrente, corrente, corrente e de capital. C. De capital, corrente, corrente e de capital. D. De capital, corrente, corrente e corrente. Ou E. De capital, corrente, de capital e corrente. Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. Ela pede para fazer a classificação de cada uma das despesas em corrente ou de capital. 1. Despesas com a aquisição de veículos. É uma despesa de capital. 2. Tarifas de energia elétrica, água e esgoto. São despesas correntes. 3. Gasolina automotiva. É uma despesa de consumo, portanto, despesa corrente. 4. Serviços de terceiros, pessoa jurídica, relativos à manutenção periódica do ar-condicionado. Também é uma despesa corrente. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, de capital, corrente, corrente e corrente. TRT, segunda região, questão 6. Após o envio do projeto de lei orçamentária anual da União pelo Poder Executivo para discussão e votação pelo Poder Legislativo, a inclusão de uma obra compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias no projeto de lei orçamentária anual poderá ocorrer por meio a. De emenda proposta pelo Poder Executivo, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com aquisição de imóveis. B. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com transferências tributárias constitucionais para municípios. C. Do envio de mensagem pelo Presidente da República ao Congresso Nacional para propor modificações no projeto de lei enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. D. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com pessoal e seus encargos. Ou E. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com serviço da dívida. Apertem a tecla pause. Essa questão é difícil, mas dá para a gente eliminar alguma das opções. A opção A, por exemplo, está errada porque quem propõe emendas é o Poder Legislativo e não o Poder Executivo. Já as alternativas B, D e E estão erradas porque a Constituição Federal, no artigo 166, parágrafo 3º, veda explicitamente a anulação de despesas referentes a despesas com pessoal, serviços da dívida ou transferências constitucionais. Assim, a alternativa correta é a letra C, mensagem presidencial, antes de iniciada a votação na comissão mista correspondente. TRT, segunda região, questão 7. A questão apresenta um quadro da execução de despesas referentes ao Poder Judiciário. Voltaremos a esse quadro após a leitura do enunciado da questão. A receita corrente líquida no exercício financeiro de X1 foi de 2 bilhões de reais. Sendo assim, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que o Poder Judiciário Estadual, em X1 e em milhares de reais, a. Precisa reduzir a despesa total com pessoal em 2 milhões para poder criar cargos, empregos ou funções. B.
ultrapassou o limite pelo qual deveria ser alertado pelo Tribunal de Contas, limite de alerta, em 14 milhões de reais. C. Precisa deduzir a despesa total com pessoal em 8 milhões de reais para poder fazer alteração na estrutura de carreira que aumente despesa com pessoal. D. Gastou 12 milhões de reais a menos do que o limite prudencial de despesa total com pessoal. Ou E. Gastou 10 milhões de reais a menos que o limite máximo de despesa total com pessoal. Apertem a tecla pause. Essa questão é difícil. Primeiro, é necessário saber calcular o limite de despesas com pessoal do Poder Judiciário, que é de 6% da receita corrente líquida. Em segundo lugar, é necessário saber que as despesas são contabilizadas pelo regime de competência, portanto, podemos desprezar a coluna da direita do quadro. E terceiro, temos que saber distinguir as despesas que entram ou não no limite de despesas com pessoal. No quadro apresentado, só não são computadas para efeito do limite as despesas por indenização trabalhistas. Aí, somando 13 milhões mais 22 milhões mais 67 milhões mais 8 milhões, chegamos ao montante de 110 milhões de reais que contam para o limite de despesas com pessoal. Como o limite é de 120 milhões, chegamos à conclusão que foi gasto 10 milhões a menos que o limite permitido para gastos com pessoal. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Cefaz, questão 1. A questão apresenta um quadro de despesas e os limites trimestrais para o exercício de 2012 para uma unidade orçamentária estadual. As despesas são ordinárias e as cotas trimestrais foram definidas em conformidade com a Lei 4320 de 1964. Considerando esse quadro, foi permitido ao gestor da unidade orçamentária a. Realizar despesa com aquisição de gasolina automotiva para os veículos utilizados pela unidade orçamentária com o uso da dotação orçamentária de passagens e despesas com locomoção. B. Empenhar despesa referente à aquisição de um lote de computadores no valor de R$100 mil no primeiro trimestre de 2012. C. Realizar despesas referentes à aquisição de toner para impressora, papel, pendrives e material de limpeza de uso pela unidade orçamentária com valor máximo no exercício de 2012 de R$80 mil. D. Transferir o saldo remanescente de R$140 mil referente à despesa com equipamentos e material permanente para o exercício financeiro de 2013 por não ter sido possível cumprir as exigências legais para a sua realização. Ou E. Liquidar, no segundo trimestre de 2012, despesa empenhada no primeiro trimestre de 2012 com passagens aéreas no valor de R$50 mil. Apertem a tecla pause. Essa questão tem nível de dificuldade médio. Vamos à análise das alternativas. A alternativa A está errada porque as despesas com gasolina devem ser computadas à conta das despesas com material de consumo e não com passagens e despesas com locomoção. Alternativa B. Empenhar R$100 mil no primeiro trimestre para a compra de computadores. Esse empenho não é possível porque a cota de equipamentos e material permanente do primeiro trimestre é de apenas R$50 mil. Alternativa C. Realizar despesas com material de consumo, como toner, papel para impressora e material de limpeza, no valor de R$80 mil em 2012. O quadro mostra que a previsão orçamentária para material de consumo em 2012 é de R$92 mil, portanto, caberia realizar as despesas de R$80 mil. A alternativa D está errada porque não é possível transferir saldo orçamentário de um exercício para outro. O que é permitido transferir, por meio dos restos a pagar, são as obrigações assumidas cujo pagamento não pode ser realizado no exercício. Alternativa E.
Liquidar no segundo trimestre de 2012 despesa empenhada no primeiro trimestre de 2012 com passagens aéreas no valor de R$50 mil. Vemos no quadro que o limite com passagens aéreas no primeiro trimestre é de R$60 mil, portanto, é perfeitamente possível liquidar no segundo trimestre despesas empenhadas de R$50 mil no primeiro trimestre. E aí, pessoal, qual das duas alternativas é a correta? Alternativa C, limite de R$80 mil para despesas com material de consumo, ou a alternativa E, que acabamos de analisar. Lendo com mais atenção o enunciado da alternativa C, percebemos que o máximo permitido para despesas de consumo é de R$92 mil, conforme consta no quadro, e não os R$80 mil que constam no enunciado. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Cefaz, questão 2. Um governo estadual possui ações ordinárias da empresa que presta serviços de saneamento em diversos municípios do estado. De acordo com o estatuto da empresa, em cada exercício financeiro são distribuídos 30% do lucro líquido do exercício a título de dividendos obrigatórios e a expectativa é de que a empresa gere e distribua lucro em 2013. Nesse caso, na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2013, a receita prevista referente aos dividendos obrigatórios é uma receita A. de capital e deve compor o orçamento da receita do governo estadual, B. extra-orçamentária, pois trata-se de entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, C. extra-orçamentária, pois não modifica a situação financeira do governo estadual, D. extra-orçamentária, pois independe de autorização legislativa para sua realização, ou E. patrimonial e deve compor o orçamento da receita do governo estadual. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, essa questão tem nível de dificuldade médio, mas de cara já dá para eliminar as alternativas B, C e D que tratam essa receita como extra-orçamentária, pois somente receitas orçamentárias constam da Lei Orçamentária Anual. Bom, agora ficamos com apenas duas alternativas, A, receita de capital, ou E, receita patrimonial. O que vocês acham? A resposta correta é a alternativa E. A receita decorrente de participações acionárias e dividendos é classificada como receita corrente, outras receitas patrimoniais. Cefaz, questão 3. Sobre as operações de créditos realizadas por um governo estadual, considere 1. Em 1º de fevereiro de 2012, o governo obteve uma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária no valor de R$1 milhão. Em 30 de 6 de 2012, o governo liquidou essa operação de crédito com o pagamento do principal mais juros, sendo esses últimos no valor de R$ 51.010,05. 2. Em 2012, o governo realizou despesa com o pagamento de parcela do principal no valor de R$ 500 mil, de uma operação de crédito de longo prazo obtida em 2010 e com juros e encargos referentes à mesma operação no valor de R$ 145 mil. As duas operações em conjunto geraram A. do grupo amortização da dívida de R$ 1.500.000, B. de capital de R$ 1.500.000, C. corrente de R$ 196.010,05, D. extra-orçamentária de R$ 1.051.010,05 ou E. orçamentária de R$ 1.696.010,05. Apertem a tecla pause. Essa questão é relativamente fácil. O valor de R$ 1 milhão referente à antecipação da receita é uma receita extra-orçamentária, assim como a sua quitação. Esses valores entram e saem do caixa do Tesouro, mas não constam do orçamento. Apenas o valor dos juros deverá constar do orçamento.
Dessa forma, podemos eliminar as alternativas A, B e E, pois em todas foi considerado R$ 1 milhão. A alternativa D está errada, pois considerou os juros de R$ 51.010,05 como extra-orçamentários. Portanto, a alternativa correta é a letra C, despesas correntes no valor total dos juros pagos. Cefaz, questão 4. Sobre a classificação das receitas e despesas da Lei Orçamentária Anual de uma entidade pública, o valor referente a a aquisição de medicamentos para distribuição aos pacientes com insuficiência renal do Estado é classificada no elemento de despesa auxílio. B. Ao aumento de capital de empresas de economia mista é classificada no grupo de despesas investimentos. C. Aos depósitos calções a serem recebidos é classificado como transferências de instituições privadas. D. Aos serviços de consultoria para aperfeiçoar a avaliação dos projetos de pesquisa financiados pela entidade é classificado como projeto na classificação por estrutura programática. Ou E. A venda de bens imóveis da própria entidade é classificado no grupo de despesas inversões financeiras. Apertem a tecla pause. Essa questão é difícil. Vamos à análise das alternativas para identificar o erro em cada uma delas. A alternativa A está errada porque a aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes é classificada no elemento de despesas material, bens ou serviços para distribuição gratuita. A alternativa B está errada porque o aumento de capital de empresas de economia mista é classificado como inversões financeiras e não despesas de investimentos. A alternativa C está errada porque depósitos em calção são receitas extra-orçamentárias e, portanto, não constam da LOA. A alternativa D está correta, pois serviços de consultoria são classificados como projeto, e o erro da alternativa E é considerar a venda de imóveis como despesa, sendo que trata-se de receita. Cefaz, questão 5. Uma entidade pública celebrou um contrato de aluguel com terceiros referente ao imóvel subutilizado de sua propriedade. O contrato foi celebrado em 29/11/2012 e o valor mensal acordado referente ao aluguel foi de R$ 3.500. No ato da celebração do contrato, foi emitida uma guia para pagamento antecipado de 6 meses de aluguel no valor de R$ 21.000, com vencimento em 10/12/2012, data em que o contratante efetuou o pagamento na rede bancária credenciada. O valor foi transferido à conta específica do Tesouro Estadual em 11/12/2012. Nesse caso, em 2012, deve-se considerar a arrecadação da receita no valor de A. R$ 3.500 em 10/12/2012, B. R$ 21.000 em 10/12/2012, C. R$ 21.000 em 29/11/2012, D. R$ 21.000 em 11/12/2012 ou E. R$ 3.500 em 29/11/2012. Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. Temos que ter em mente os seguintes conceitos. Primeiro, a contabilização das receitas é por regime de caixa. Segundo, as etapas da receita são lançamento, arrecadação e recolhimento. E o enunciado fala em considerar a arrecadação. Pelo enunciado, deduz-se que, em 29/11, foi feito o lançamento. Em 10/12 foi feita a arrecadação e em 11/12 foi feito o recolhimento. E o valor da operação foi de R$ 21.000. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 13. Nos vemos na próxima aula. Até mais!